Hoje nós escolhemos uma passagem para a exortação que está no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas está antes do livro do profeta Miqueias, quase no final do Velho Testamento. A nossa irmã Marilda estava falando aqui há pouco dos jovens, da sinceridade de coração dos jovens, de confessar os seus erros, seus pecados. E nós estávamos lembrando a passagem onde Jesus fala que se nós não nos fizermos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Que as crianças são puras de coração, são sinceras, né? E é essa sinceridade que nós precisamos ter no nosso coração para estar em comunhão com o Espírito do Senhor. E esta passagem aqui, que nós escolhemos no dia de hoje, ela fala um pouco deste arrependimento de coração sincero, para podermos receber as bênçãos do nosso Pai Celestial. Este profeta Jonas, irmãos, ele foi chamado para o Senhor, foi chamado pelo Senhor, para ir a uma cidade chamada Nínive, e dizer àquela cidade que a malícia dela, a maldade deles, daquele povo, estava já chegando aos céus, de tanto males que eles estavam cometendo. E como sabemos pela história aqui desse pequeno livro, fala que o profeta, a princípio, ele fugiu dessa missão que o Senhor havia incumbido. Ele não quis ir até Nínive. E aí conta a história que ele pegou um barco para fugir desta missão, mas o Senhor não permitiu que ele fosse adiante, fugindo. E aí ele foi jogado ao mar, e foi engolido depois por um grande peixe, ou talvez uma baleia. Depois ele foi vomitado à beira da praia após 3 dias, diz os ensinos aqui, e de estar dentro dessa baleia, desse peixe grande. Aí sim o Senhor fala com ele novamente, para que ele fosse lá em Nínive, dizer àquele povo que se eles não deixassem o pecado, se eles não parassem com as suas maldades, o Senhor destruiria a cidade. Então o profeta vai até Nínive, que diz ali que era uma cidade muito grande, era uma capital do reino daquela época, os assírios. Essa cidade era uma cidade muito grande, talvez a maior daquela época. Para se percorrer aquela cidade, dizia que se gastaria 3 dias. Então, para os tempos daquela época, era uma cidade grande. E diz aqui, irmão, nós vamos ler o capítulo 3 rapidamente, a partir do versículo 3, diz assim: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Amém? Irmãos, essa lição eu vejo assim, é uma lição de muito exemplo para nós hoje que aqui estamos vivendo neste mundo,
de tantos pecados, de tantos males, de tanta violência que hoje nós estamos observando. Veja que aquela cidade estava nessa situação de pecado, de maldade, e diz os historiadores que eram homens maus, homens bárbaros mesmo, que eles invadiam outras cidades e destruía, matava as pessoas sem piedade. E veja que eles eram estrangeiros, eles não eram do povo hebreu. E Deus pede a esse hebreu, chamado Jonas, para ir lá e falar para aquele povo, deixar o pecado. O Jonas não acreditava que eles se converteriam. E Jonas também nem desejava que eles se converteriam. O desejo de Jonas é que eles fossem destruídos, porque eles eram maus. Mas veja o que aconteceu, irmãos. A Jonas entrar na cidade, no primeiro dia que ele começou a pregar na cidade, dizendo que Deus destruiria se eles não deixassem o pecado, o que nós vemos? O povo creu na palavra de Jonas. O povo creu na palavra daquele profeta, que para eles era estrangeiro. E começaram a deixar de pecar. E o interessante aqui que diz que esta palavra chegou aos ouvidos do rei de Nínive. Chegou ao ouvido do rei, e o rei também creu. E o rei, o que ele fez? Ele tirou a sua vestimenta de honra, a sua posição social, e se vestiu de saco e sentou na cinza, que era uma forma de se redimir, de se humilhar perante o Criador. E ele deu uma ordem, um decreto, que todos os homens e mulheres fizessem o mesmo, que se arrependessem. Para quê? Para que Deus pudesse ter compaixão. Ele disse: quem sabe voltará a Deus e se arrependerá do que está prometendo. Quem sabe Deus se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. E o que aconteceu, queridos? Deus diz aqui no versículo 10, Deus viu as obras daqueles homens, viu que eles se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia anunciado, que destruiria aquela cidade. Amém? Queridos, hoje nós achamos que é impossível, né, na nossa visão, talvez como Jonas, que é impossível que uma cidade toda se converta, que uma cidade toda se arrependa, ou que um país todo se arrependam e ouça a palavra de Deus, ou que a terra toda possa ouvir. Nós achamos isso que é impossível, mas nós sabemos que aqui nesse caso, aquilo que Jonas achava impossível, aconteceu, foi possível, pelo poder da palavra de Deus. Nós sabemos que há profecias em que haverá as consequências do pecado, haverá muitas coisas ainda a ocorrer de tristeza. Mas nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem um poder de converter os corações. E nós, como sacerdotes do Senhor, todos nós que cremos, somos sacerdotes e as mulheres sacerdotisas do Senhor, podemos converter as pessoas pela palavra de Deus. Se é uma cidade, se é um bairro, se é uma família, não importa. O que importa é que nós façamos da nossa parte, que nós possamos salvar, irmãos, aqueles que Deus quer que seja salvo, que nós possamos levar a palavra do Senhor àqueles que estiverem ao nosso alcance, para que a palavra possa converter os corações daqueles que estão em pecado. Este é o nosso compromisso, irmãos. Jesus, quando aqui esteve, ele fez um alerta dizendo que aquele povo de Nínive, que se arrependeram diante da palavra de Jonas, eles estariam no dia do juízo para condenar os pecadores. Então que nós possamos estar atentos a este alerta que o Senhor fez, para que a gente possa ser como os ninivitas, estar aqui para falar da palavra do Senhor e julgar os pecadores segundo a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos nesse dia, irmãos, nos conforte, e que a gente possa, a exemplo desses homens, também deixar o nosso pecado, limpar as nossas mãos daquilo que é mal e nos render e converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.